Olá, meus irmãos que nos assistem por meio desse testemunho, ou desse DVD. O meu nome é Elias Rosa dos Santos. Eu moro na cidade de Camaquã, no sul da Bahia. Estou aqui em Catu por uma razão de um programa que está tendo aqui esse fim de semana. Vai ter uns batismos, Santa Ceia, com os irmãos daqui. E como eu tenho irmãos aqui por perto, então eu fiz questão de estar aqui com eles para poder ajudá-los a conduzir esse momento para participar dessas palestras de hoje. Sou filho de adventista também, sou adventista desde a infância. Os meus pais conhecem a mensagem há muitos anos, até mesmo antes de eu nascer. Então, nós convivemos na igreja adventista até há uns 3 anos atrás. Foi quando, mesmo antes de conhecer essa mensagem que nós estamos ouvindo nesse momento, recebendo esses últimos anos, o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, já havia nos incomodado muitas vezes. Quando nós estávamos observando, porque para quem conhece a igreja adventista do sétimo dia, há 20, 30 anos atrás, sabe muito bem do que eu estou falando nesse momento. A igreja adventista, há tempos atrás, ela se pronunciava e conduzia as coisas de uma forma. E ela então passou a modificar as coisas, devido às atualizações, devido ao ecumenismo, digamos assim, que embora seja um nome escondido pela maioria, né, pelos membros, pelos líderes da igreja, mas na verdade, por trás disso tudo, o que reina é essa palavra de ecumenismo. Então, por conta desse ecumenismo, foram havendo muitas mudanças na igreja. Então, nós observávamos, como nós lemos um pouco do Espírito Profecia, então nós estávamos mais ou menos tendo uma noção do que seria ser adventista do sétimo dia. Então, quando nós observamos que estava havendo mudanças, e que essas mudanças estavam vindo não pelos membros simples, mas pelos ministros, então nós começamos a nos preocupar e a nos incomodar. E aí nós fomos incomodados então a nos certificar do que estava acontecendo de verdade. Porque nós procurávamos os pastores e ele não tinha respostas claras, baseado no assim, diz o Senhor para dar não somente a mim, mas também a todos que estão sendo incomodados nesse momento concernente às mudanças atuais que estão acontecendo no nosso meio. Então foi quando, na verdade, irmãos, eu recebi um DVD, recebi várias mensagens por meio de DVDs. Daniel Spence foi uma das que, nessa época, eu estava também pesquisando já. E nós estávamos sendo incomodados pelo Espírito de Deus, creio eu, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Essa é a função do Espírito da verdade. O verdadeiro Espírito de Deus conduz os seres humanos a toda a verdade, não sem deixar um de fora. Então, como nós estávamos observando que verdade estava sendo escondida do povo adventista, então eu fui incomodado a me certificar e a pesquisar. E a partir desse momento, o Senhor Deus foi me conduzindo à minha casa, todas as mensagens concernentes aos nossos dias, ao fim dos tempos, mensagem de santificação, tudo que foi necessário para a advertência do povo nós estávamos recebendo na minha casa. Porque Deus sabe muito bem quem tem sede da palavra de Deus. Então, a partir desse momento, nós começamos a ser despertados para orar de madrugada e para ler os escritos do Espírito Profecia e também da palavra de Deus. E aí foi quando eu passei a conhecer alguns irmãos de fora e eles começaram a me entregar algum material. Eu tenho aqui nas minhas mãos um folheto titulado O Último Convite. Embora foi modificado esse folheto, né, devido ao tamanho dele e também a facilidade para as pessoas lerem esse folheto, mas ele tinha uma roupagem diferente. Então, quando eu recebi esse material, eu comecei então eu tinha um dentro da minha Bíblia, como eu era ancião da igreja durante muito tempo, e então eu peguei esse folheto e comecei estava dentro da minha Bíblia, quando um determinado jovem, irmão meu, sentou ao meu lado, ele me viu o folheto, achou interessante. E então eu deixei muito bem que ele lesse esse folheto. Ele pegou o folheto, e aí o outro irmão viu esse folheto na mão dele, embora não sabia o que estava se tratando, mas ele teve a liberdade de chegar e me denunciar ao pastor, sem nem saber do que estava se tratando naquele momento. Então foi a partir desse momento em que eu comecei então a observar. Como eu estava lendo há muito tempo já o Grande Conflito, eu estava entendendo realmente o papel da Igreja Católica, a forma como ela agiria nos nossos dias, e eu comecei a observar nesse pastor todas as reações que eu havia lido no Grande Conflito, a forma como eles se comportariam, embora eu não sabia de fato o que estava acontecendo, mas Deus me deu esse entendimento e eu comecei então a ficar preocupado com a situação, porque eu jamais havia passado por essa experiência na minha vida.
E então, a partir desse momento, o pastor foi certificado de que eu estava com esse folheto. E aí então ele me procurou desesperado para saber de fato o que estava acontecendo. E ele se manifestou a mim como se não tivesse nenhum conhecimento das coisas, mas depois eu me certifiquei. Todos os pastores de hoje, irmãos, todos eles têm todo o conhecimento dessas mensagens. E ele próprio contou para outro irmão nosso, dizendo o seguinte: olha, nós temos a obrigação, somos orientados pela organização a destruir qualquer material dessa informação, sem deixar ninguém assistir nem ter na sua casa. Então, irmãos, é um testemunho pequeno, né, mas eu agradeço muito a Deus hoje, porque Deus nos deu essa oportunidade de poder nos certificar de tudo que está acontecendo para não sermos enganados. E é com muito prazer que hoje nós estamos aqui dando esse testemunho, e nós gostaríamos que os nossos irmãos também, ao ser incomodado ou importunado com alguma mensagem contrária ao que a igreja está ensinando, que certificasse do que está acontecendo de verdade. Não dê por calado aquilo que você está sendo incomodado. Se está vendo algum comentário contrário, certifique-se para saber de fato se é sim ou não, como estão denunciando os pastores e muitos irmãos que nem sabem do que está acontecendo nesse momento. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nesse momento e que o Espírito de Deus abençoe cada um de nós. Amém.